Escrita acadêmica. Introdução. Os objetivos da unidade são capacitar o estudante a efetuar uma leitura proveitosa dos textos acadêmicos, reconhecendo as principais fases do processo de leitura, sintetizar e analisar as principais ideias de um texto acadêmico, compreendendo as suas estruturas argumentativas, interpretar as ideias de outros autores utilizando corretamente citações literais e parágrafos, parafrases. 1.1 Diretrizes para a compreensão de textos. Etimologicamente, a palavra texto vem de tecer, tecido, trama organizada de fios. O texto é a trama descrita ou falada em que os fios são as ideias. Um texto é um tecido de ideias. Todas as esferas de atividades humanas, mais variadas que sejam, são relacionadas à utilização da língua. Um texto é um evento sociocomunicativo que existe dentro do processo interativo, interacional, e ele é resultado de uma reprodução de interlocutores que distingue o texto escrito e falado de forma como essa produção de se realizar. A leitura significa compreender e estar tecido no texto, do mais que se juntar a palavra, e por isso a leitura de textos acadêmicos geralmente é um desafio para os estudantes acostumados a textos não especializados, revistas, jornais, por exemplo, outros literários. Quando ingressa na universidade, o estudante precisa aprender a lidar com vocabulário científico, filosófico e apresentar conceitos complexos, argumentativos, elaborados em textos, existindo a concentração de dedicação de estudos. Termos do glossário. Argumentos são ideias que servem para constituir um raciocínio. Um texto bem escrito apresenta uma lógica de organização de ideias articuladas para sustentar a afirmação e conclusões sobre algum tema. A atividade de leitura precisa ser vista como uma prática específica continuada da vida acadêmica, ou seja, para o estudante deve ter em mente o horizonte temporal que deve tomar contato com as dificuldades ultrapassadas, adaptadas à sua rotina e seus próprios indicações que são feitas aqui. Inicialmente se trata de parece difícil, mas a constância na prática da leitura dará a experiência palatina que aos poucos se tornará a atividade parte da rotina da vida do estudantil. Aprendendo as técnicas, os estudantes adquirirão a desenvoltura da rotina própria de estudos, incorporando a sua visão particular e habilidades cada vez mais maiores para a compreensão dos conceitos e desenvolvimento de argumentos de ideias. Exatamente pela complexidade mencionada, os textos acadêmicos devem, pelo menos, ter início e ser abordados de forma gradual, uma leitura adequada, e aquela que consegue reter o texto tem de essencial um texto científico que parece ser mais lido mais de uma vez, de alguma forma retida suas ideias principais, e portanto de agora em diante não se deve mais ler o texto se anotar suas ideias principais e sua estrutura o maior detalhadamente possível, os mapas mentais e resumos. É uma questão de economia e temos a memória de muitos de reduzidas, e é possivelmente qualquer ser humano reter as informações de forma sistemática e organizada apenas na mente. O risco de esquecermos um curto prazo é muito grande. Anota esquematizar a forma econômica e evitar retorno desnecessário do texto, ao mesmo tempo ter à mão a informação que ele fornece. Portanto, a leitura da escrita acadêmica estão intimamente relacionadas. Marconi, Lakatos
Caracteriza a leitura como proveitosa quando constituída dos seguintes aspectos: atenção, concentração aplicada da mente do sentido em buscar entendimento e assimilação com os conceitos do texto, reflexão, ponderação de se ler observando outros pontos de vista, nas novas perspectivas, espírito crítico, avaliação do texto, julgamento de aceitação, refutação, argumentos, não admitindo argumentos que sem a devida constituição lógica, coerente e coesa, análise e divisão do tema do texto, em parte estabelecimento das relações entre essas partes, sentido e construção de todo. Síntese, reconstrução das partes decompostas pela análise de algum mapa mental ou resumo, mantendo a sequência lógica do pensamento expresso pelo autor. A leitura proveitosa é aquela que dedica ao estudo de algum tema, realiza-se em diferentes etapas que sucedem em níveis de aprofundamento e reflexão crescentes. Não significa que seja necessário ler um texto repetidas vezes, começo ao fim. Trata-se de gradativamente penetrar nas ideias do autor, torna-se no último da construção, dirigir a leitura na fase de diferentes aspectos cada vez mais específicos nos que darão as informações que precisamos. Trata-se de aprender a circular pelo texto, que é a proposta que aprenderam em sua totalidade. As fases da leitura que podem ser descritas assim: uma leitura é sempre destinada ao reconhecimento do texto, que uma vez que se mostrou importante para a pesquisa, para pretende ler, e é a leitura rápida que procura as informações do índice do sumário, no caso de livros ou teses de dissertações. O resumo das palavras, no caso de artigos científicos, por exemplo, ainda que os títulos dos capítulos ou seções. A fase seguinte exploratória visa localizar informações que já cabe onde estão localizadas nessa etapa. Examina-se as páginas de rosto, introdução, prefácios, orelhas, bibliografia, notas de rodapé. Na fase seletiva é preciso concentrar-se nas informações mais relevantes para o interesse de pesquisa, deixando de lado o que é redundante e desnecessário. Ela é a última etapa da localização das informações mais importantes relacionadas com os problemas em questão. Na fase reflexiva, identifica as frases fundamentais para saber o que o autor afirma e o porquê o faz. Para levantamento de argumentos utilizados em sua construção. A próxima fase da leitura crítica é tendo dois objetivos: de obter uma visão sincrética e global do texto, descobrindo as intenções do autor. O primeiro objetivo visa entender o autor quis transmitir. O segundo objetivo tem como ver a retificação e correção com a retificação e a confirmação de nossos próprios argumentos e conclusões a respeito do que estamos lendo. Nessa fase, cortejam-se as nossas opiniões e ideias, como os do autor. É uma etapa de avaliação e de julgamento. Concluída todas as etapas, o que se pretende é que é possível constituir o texto do conteúdo do autor, que transmitia a sequência de ideias de forma e como foi constituída a argumentação e se mostrou coerente. Para a finalidade, utilizar-se de instrumentos de documentação, como por exemplo do esquema de resumo, sobre os quais falaremos com mais detalhes adiante. A interpretação de texto, a análise textual e a análise temática da análise interpretativa. Severino, 2004, Maclone, Lascatus, representa os importantes roteiros de orientação para a leitura de textos acadêmicos. Alternamos o procedimento individuais em grupos, abaixo da síntese dos autores que apresentam. A análise textual é a etapa de escolha delimitada da preparação para a unidade de leitura ao texto, no sentido que se pode em um capítulo ter uma seção ou divisão do artigo acadêmico para o exemplo da totalidade do sentido. A delimitação facilita o trabalho da leitura. Nessa etapa, realiza-se uma leitura rápida, panorâmica, das explicações sobre o vocabulário do dicionário, palavras-chave, informações sobre o autor e sobre a estrutura do texto. Geralmente, esse processo é orientado e conduzido pelo professor.
A análise temática é a parte efetiva da compreensão do texto, através da sua releitura e de determinação de tema de problema de ideia central da linha de raciocínio do autor. Nessa etapa, faz um esquema no mapa mental da sequência das ideias apresentada pelo texto. É um processo realizado individualmente pelos estudantes. Na análise interpretativa é a etapa da interpretação individual do texto e de sua análise crítica. Verifica-se a coerência e a argumentação da validade de argumentos, originalidade e profundidade do alcance deles. Corteja-se a ideia de outros autores. Podem se situar nas ideias do texto, no contexto de produção do autor. Isso faz um resumo para a discussão da sala de aula. A problematização nesta etapa levanta-se no debate de questões sugeridas, explicitadas ou implícitas do texto, levantamento de novas questões pertinentes ao estudo. Síntese pessoal. Retornado ao pessoal do texto através da elaboração do processo de compreensão da mensagem do autor, o raciocínio retorna-se à personalidade através da reelaboração do texto de forma parafrase ou discussão de reflexos pessoais em grupo. E se fala possível dizer novamente, recomeçar e dizer, gesticular, comunicamos pelo olhar, a escrita na mão e a propriedade na comunicação da escrita. A imensa maioria das vezes a mensagem do texto deve se fazer entender. Eu acho que sem a presença aqui escreveu. O falso começo. Colocamos a hesitação de correções, inserções e repetições. Ou seja, o texto falado é mais dinâmico e a comparação do estilo. Com fazer esse aspecto na fala, por assim dizer, a coprodução do texto entre detém as palavras de quem está ouvindo. Ambos empenhados a ser corporativos, a negociações e argumentações de forma que não se faz sentido analisar e separarmos a produção de cada interlocutor. Enquanto o texto falado apresenta-se no momento que está sendo feito, planejado, verbalizado, ocorrendo simultaneamente o texto escrito, planejado dos seus rascunhos, que podem ser revisados ou corrigidos. Ao escrever, principalmente em textos acadêmicos, devemos ser claros, objetivos em nosso texto e ser ordenado do leitor que não se sinta perdido e compreenda nossas ideias. Afinal, a imensa maioria das vezes, quem escreve ou lê não está na presença do outro. A leitura e a escrita estão interligadas, muito embora cada um esteja relacionada ao desenvolvimento de habilidades específicas de um treinamento contínuo. Ler bem é pressuposto escrever bem. Características do texto acadêmico. São características de um bom texto acadêmico. Centralidade do tema é o assunto principal de um retorno no qual gravitam as ideias e os argumentos. Um texto acadêmico jamais deve fugir ao tema, concentrando-se nele e explorando a possibilidade de compreensão. Pressuposto bem claro, direção e argumentação de clarezas de teses e hipóteses a serem defendidas e demonstradas. Argumentos sólidos que constroem caminhos lógicos para demonstrar pressupostos e defendê-los. A unidade de texto depende de argumentação, argumentos e construção ordenada do sentido de texto. Quanto mais sólidos e claros, ordenados e fortes, mais reveladora nossa capacidade de criação e avaliação crítica. A clareza de um texto acadêmico precisa ser claro, objetivo de ideias logicamente encadeadas. Deve evitar afetação, esnobismo e lugares comuns de frases feitas, sentimentalismo, isto é, contudo, depende do uso da linguagem figurada, metafórica e alegorias, e por exemplo, de criatividade de abordagem do tema. Coesão, reamarrada de uma frase a outra, mas a ligação harmoniosa entre os parágrafos fazer com que fiquem ajustados entre si e manter as suas relações de significância, coerência, elo conceitual entre diversos segmentos que mantém a unidade do texto e argumentação. Quando falamos da incoerência,
referimos à lógica interna de um texto, isto é, um assunto abordado que se mantém intacto sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. É fundamental para quem escreve e ter o que dizer ao leitor. Um texto bem escrito é aquele que faz sentido para o que lê, ou seja, algo que se comunica em algumas formas para quem está do outro lado. Em trabalhos acadêmicos é essencial a preocupação de escrever de uma forma lógica, no o que demonstre o seu domínio sobre o assunto, diferentemente em textos literários fictícios, cuja função pode provocar os sentimentos do leitor, ou seja, é essencial que você identifique o possível leitor dos seus escritos e assim das suas sugestões para a escrita acadêmica. Escrever exige planejamento, desenhe e faça mapas mentais sumários, e escrita acadêmica deve se constituir um exercício constante e não espere que o texto esteja pronto na primeira tentativa de escrita, tampouco por ideias limitadas por um momento ideal para escrever. Ele sugere que apenas você exercitar a escrita. Não tente organizar tudo na mente antes de escrever, mas é produtivo rascunhar os mapas mentais e sumários de esquemas. Delimitar esquema por escrever, né? Saber que está falando e escrever. Exige preparação de um trabalho científico que deve se basear empírica na coleta e na bibliografia. Sustentará as suas análises. O pesquisador deve certificar-se que tomou todas as notas necessárias e fichou os autores mais importantes para embasar suas análises. Surpreender a censura autocrítica exagerada pode ser um impedimento para a escrita que não seja perfeccionista ou exigir conceitos do mesmo. Coloque suas ideias no papel que logo que puder. Vá desenvolvendo o raciocínio aos poucos e melhorando o que escreveu anteriormente. Ter equilíbrio entre ler e escrever. Saiba a hora do que é preciso para diminuir a leitura das fontes de outros autores para dedicar-se ao seu próprio texto. Está escritas ideias, está atento a que passa a ser ao redor. Assistir filmes, ler revistas e jornais, ouvir diversos gêneros musicais. De interesse por temas culturais e contemporâneos. Ajuda a expandir a visão, o mundo e pode ser fonte de incrementação do seu repertório cultural, consequentemente para sua inspiração intelectual. Escrever com autoria é fundamental utilizar a criatividade e a escrita acadêmica, convenhamos. Ninguém gosta de ler textos e falar do mesmo. Mesmo que seja um tema já conhecido, é sempre válido demonstrar uma nova abordagem crítica e o domínio sobre o que foi dito. Escrever com correção gramatical. Por fim, mas não tão menos importante, a gramática obviamente é bom e segue normas da linguagem portuguesa. Pequenos erros não irão arruinar o seu bom trabalho, mas é bom, sempre recomendável, evitá-los. Para isso, recorra a serviços de revisor profissional para os seus textos. Para o melhoramento da escrita é preciso praticar. Praticando, você consegue afastar censuras aos poucos e tornar-se menos exigente consigo mesmo. Deixe de lado o perfeccionismo e não tenha medo de ser imperfeito. Não pense que você está escrevendo e deve ser necessariamente o trabalho da sua vida. É um exercício que você irá proporcionar uma escrita cada vez mais tranquila. Tipos de textos descritivos, narrativos e argumentativos. Na escrita acadêmica, utilizando um desses diferentes tipos de textos que sejam diários de campos, instrumentos de coleta de dados, que sejam análise dos resultados, por exemplo. É importante conhecê-los separadamente, embora os textos acadêmicos aqui muitas vezes utilizem dessas modalidades de forma articulada entre si.